Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Minha alegria poder estar com os irmãos, mais esta noite, nesta reunião tão importante para nós, onde celebramos aqui a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu louvo a Deus, porque somente por Jesus nós encontramos a verdadeira salvação. Só em Jesus podemos dizer somos livres, porque Jesus nos libertou. Uma certa feita, Jesus pregava para os judeus e ele dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles, revoltados, disseram: como pode o Senhor dizer que nós somos escravos, se somos filhos de Abraão? Jesus disse: vocês não são filhos, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu glorifico a Deus, porque hoje aqui, esta casa está repleta de filhos de Deus, porque o Filho Jesus nos libertou das garras do pecado e da morte. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dividir com os irmãos uma palavra que Deus colocou em meu coração, que está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 24, no versículo 8. Lucas, capítulo 24, o versículo é o versículo 8. Esta noite estou muito feliz em poder estar ladeado de tão importantes pessoas para a minha vida e ministério, e ao mesmo tempo muito preocupado, porque a minha retaguarda hoje tenho grandes expoentes da palavra de Deus, e estou muito feliz em poder estar com vocês todos aqui, mas ao mesmo tempo muito preocupado, porque hoje eu me sinto como um leão na cova de Daniéis. Aqui tem muita gente boa hoje. Louvar a Deus pela vida do pastor Gesiel Cruz, que está aqui hoje. Está hoje também o pastor Silas Martins, está ali, que é um profeta de Deus. E hoje, fazendo aniversário, nosso amigo Renato Santos. Deus te abençoe, Renato. Tivemos com ele hoje à tarde, comemorando o seu aniversário. E a todos os obreiros, minha gratidão, meu carinho, meu respeito por todos os irmãos desta igreja. Pastor Daniel, louvar a Deus pela vida dele, está de viagem, mas por certo nos acompanha pela internet. Então, louvar a Deus pela vida do nosso pastor, sua família, hoje aqui representado pela vida do pastor Joel. Pastor Joel, Deus abençoe o senhor muitíssimo, a sua casa e a todos os obreiros desta igreja. Lucas, capítulo 24, versículo 8. Quem encontrou, diga graças a Deus. Então se lembraram da sua palavra. Então se lembraram das suas palavras. Antes de você se sentar, eu gostaria que você dissesse para quem está à sua direita, à sua esquerda, e falasse para ele da seguinte maneira: não se esqueça da promessa que ele te fez. Tome seu assento, glorificando a Deus. Irmãos, é do conhecimento de todos nós que aqui estamos esta noite, que
o feito de Jesus na cruz do Calvário tem uma real importância para a nossa fé. A Bíblia diz que Deus cria o homem perfeito, faz o homem perfeito e coloca-o no Éden. Entretanto, os irmãos conhecem a história. O homem afasta-se de Deus, dando ouvido aos seus desejos e à sua própria vontade, e peca contra o Senhor. Uma vez que o homem peca contra Deus, ele coloca-se em inimizade contra o Senhor, distanciando-se de Deus. Por isso, Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A verdade é que nenhum de nós aqui estávamos isentos da culpa. O pecado pesava sobre os nossos ombros. Todos nós, como pecadores, merecíamos o juízo de Deus, a condenação de Deus. Não havia para nós nenhuma maneira de salvação em nós mesmos. Não havia em nós nada que agradasse a Deus. Tanto que o próprio Deus vai inspirar o salmista, que vai dizer: olhando Deus para a terra, de cima para baixo não viu um justo sequer. Ninguém faz o bem, todos eles se desviaram pelos seus próprios caminhos, a tal ponto de que Isaías, na sua profecia altamente messiânica, vai dizer lá no capítulo 53, verso 6, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. A verdade, irmãos, é que as nossas obras de justiça diante de Deus, todas elas eram manchadas, contaminadas por conta dos nossos muitos pecados. O pecado fazia separação entre nós e o nosso Deus, escondendo o rosto de Deus de nós. A verdade é que toda a humanidade estava perdida. Todos nós estávamos no caminho da perdição. Por isso, o clamor de Deus na eternidade, dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai anunciar a eles a mensagem da salvação? Quem vai trazer a humanidade de volta para o aprisco do Senhor? Então, Jesus Cristo toma a boca de Isaías e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A Bíblia então vai dizer que Jesus ofereceu-se por nós ao Pai, para que pudesse nos reconciliar com Deus. Irmãos, não é em nós que está a salvação que todos nós possuímos só veio por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus decidiu descer, Jesus decidiu habitar entre nós, e Ele veio por apenas uma razão: por nos amar, por querer estar conosco, por querer nos reconciliar com o Pai. Então, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. É por isso que hoje aqui, enquanto este culto era realizado, você sentia uma presença que enchia o teu ser e alegrava a tua alma. É por isso que aqui as lágrimas rolaram nos seus olhos. É por isso que aqui o seu corpo se arrepiou.
porque hoje você pode sentir a presença de Deus que está impregnada nesta casa, porque Jesus Cristo, ao se entregar na cruz por nós, nos ligou, nos reconectou, nos restabeleceu a posição de filhos amados. Queridos, se nós não compreendermos assim, estaríamos tirando toda a verdade central do Evangelho, porque o motivo desta celebração, o motivo desta data pascual, não é outro senão comemorarmos a morte de um inocente, o sangue de um inocente, alguém que não tinha nada a ver com a nossa história, alguém que não tinha nada a ver com o nosso erro, alguém que não tinha cometido nenhuma atrocidade, o sangue dele sendo derramado para que eu e você, debaixo do sangue dele vertido na cruz, pudéssemos hoje dizer: nós somos livres, livres do pecado, livres das amarras, livres de Satanás. Os aguilhões da morte não têm mais domínio sobre nós, porque o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está nos umbrais da nossa vida. Agora, perceba que Jesus inicia o seu ministério, realiza as suas obras, e ao realizar as suas obras, Jesus, depois de um tempo com os seus discípulos, chama-os para próximo de si e vai lhes confidenciar um sentimento que estava corroendo no seu coração e na sua alma. Quando nós vemos Jesus triunfando sobre as tempestades, multiplicando pães e peixes, curando os enfermos, levantando os paralíticos, dando vista aos cegos, nós jamais iríamos entender, quando Jesus chegasse para nós, uma pessoa tão cheia de autoridade, cheia de poder, cheia de virtude, chegasse para nós e dissesse: olha, eu estou com vocês, mas muito em breve eu serei entregue na mão dos pecadores. Já já eu vou ser entregue na mão deles, e eles vão dilacerar o meu corpo, eles vão acabar com a minha vida, eles vão me destruir, eu chegarei ao óbito, mas eu tenho uma promessa para vocês: não precisam ficar com medo, não precisam ficar temerosos, porque ao terceiro dia eu vou voltar para vocês. A tumba fria não me prenderá, as amarras da morte não vão me deter. Eu vou me levantar da sepultura, irei ao encontro de vós. O coração dos discípulos se amarguram, o coração dos discípulos estão aflitos. Por quê? Porque para eles ver o Cristo poderoso mencionando sua morte não era algo que lhes trazia conforto. Você sabe que se alguém chega perto de você e diz para você: olha, eu tenho pouco tempo de vida, eu vou morrer em breve, e aquela pessoa é seu amigo, é amada por você, é uma pessoa por quem você tem carinho, o seu coração fica apertado, sua alma fica angustiada, porque a notícia da morte de alguém que amamos nos deixa desconsolados. Jesus faz isso com os seus discípulos, mas eu fico feliz com a mensagem de Jesus, porque Jesus é o único que podia falar sobre isso sem nenhuma preocupação, porque Jesus podia falar sobre isso sem nenhum temor. Jesus dizia para eles: olha, é verdade que eu vou sofrer, é verdade que o meu sangue vai ser derramado, mas fiquem tranquilos, porque eu não quero que vocês fiquem com mágoa, com tristeza no coração de vocês por conta da minha morte, mas eu quero que vocês preparem a festa para o terceiro dia, porque eu vou voltar para triunfar sobre a morte.
Jesus fez a promessa, Jesus deu sua palavra. Meus irmãos, eu nunca vi Jesus prometer algo que Ele não cumpra. Era para você ter dado um glória a Deus. Eu vou repetir, eu nunca vi Jesus prometer algo que Ele não cumpra. Tudo que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Jesus falou, Ele vai executar. Tudo que Jesus disse, Ele vai realizar. Eu vim pregar para alguém que entrou hoje aqui e está desesperançoso, porque a promessa que Deus te fez está demorando para se cumprir. Ou talvez você olha para as circunstâncias e diz, não vai se realizar, não vai se concretizar. Mas eu vim aqui dizer para você que o meu Jesus vai cumprir o que te prometeu. Fique tranquilo, porque a promessa de Jesus vai se realizar. Jesus não deixa nenhuma de sua palavra cair. Jesus não é político para falar e não cumprir. Jesus, tudo que promete, Jesus cumpre. Agora, olhar para os discípulos e condená-los, porque eles, diante da morte de Jesus, fogem da onde estão, ficam com medos e ficam aflitos em sua alma, a tal ponto de se esquecerem do que Deus, do que Jesus lhes havia prometido. Olhar para eles e condená-los é fácil. Agora eu gostaria que você viesse comigo e tentasse enxergar o que passa dentro do coração dos discípulos. Porque até aqui eles viram um Jesus que vencia sobre todos. Porque até aqui eles viam um Jesus que se impunha sobre a multidão. As multidões vinham para querer apedrejá-lo e Jesus encarava a multidão e passava no meio deles e nada acontecia. Era este Jesus que desafiou todos os demônios que se colocaram diante dele e os venceu. Os discípulos agora estão vendo o seu mestre na cruz. Aquilo perturba eles, porque o sonho, porque o desejo, porque aquela fantasia que eles criaram a respeito de um império terreno na terra, de algo que eles iriam ver materializado ali em Jesus, estava desvanecendo, estava desmoronando. Então quando eles olham para Jesus, eles vão ver que Jesus estava ali morrendo, e nem Jesus, na cruz de Cristo, eles estavam vendo todas as suas esperanças irem embora. Eles então esqueceram que o mesmo Jesus que estava na cruz havia prometido ressuscitar. Agora, quando chega o terceiro dia, nós vamos ver as atitudes de pessoas que se esquecem das promessas de Deus. A Bíblia diz que os discípulos, por terem se esquecido da promessa, cada um voltou para as suas atividades. 2 discípulos iam no caminho de Emaús, desesperançosos, pensando, acabou, não tem mais jeito, é o terceiro dia e ele se foi, não há solução mais. O nosso sonho, nossa esperança, a promessa, que promessa é esta que não se cumpriu? E eles estão indo desesperançosos. Os discípulos que esqueceram da promessa estão voltando para o lugar de sua origem, estão saindo do local onde Jesus lhes colocou. Porque é assim, todo crente que esquece da promessa de Deus na sua vida, sai da posição que Deus lhe colocou. Esta noite eu vim aqui dizer a você, não saia da posição que Jesus colocou você. Não importa o que esteja acontecendo, não importa se você está vendo tudo dar errado, não importa se as suas esperanças estão feito uma chama que fumega e parece que vai se apagar. Essa noite eu vim aqui dizer a você, Jesus não vai deixar apagar o pavio da última esperança que você possui. Jesus vai acender a esperança na sua alma. Não saia do local onde Jesus te colocou.
Não se desespere, não se precipite. Não é porque agora você vê uma realidade que você vai esquecer do que Deus te prometeu. Não é porque a circunstância hoje não é feliz que você vai esquecer do que Jesus falou. Não saia da posição onde Deus te colocou. A segunda reação eu percebo nas mulheres. As mulheres saem de manhã bem cedo e vão ao sepulcro. E Marcos vai narrar que a pergunta delas é: quem vai remover a pedra? Porque a pedra não era uma pedrinha, era uma pedra que foi colocada ali por cerca de 5 soldados, para impedir que Jesus pudesse ser roubado. E tinha uma sentinela ali, tinham guardas ali, que acompanhavam, para que os discípulos não pudessem vir, tomar o corpo de Jesus e pronunciá-lo como ressurreto, sem que ele tivesse de fato ressuscitado. Mas a Bíblia vai nos dizer que enquanto elas estão indo, elas perguntam: quem vai tirar a pedra? Quem vai mover a pedra? Porque quem esquece da promessa está indo para o local da bênção preocupado com o empecilho e não olhando para aquilo que Deus vai cumprir na sua vida. Eu vim aqui dizer para você não olhar para os empecilhos que existem entre você e o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Não olhe para as barreiras, não olhe para as pedras, não olhe para os obstáculos, porque o Senhor já está providenciando solução para os teus problemas. A Bíblia diz que essas mulheres foram ali com o propósito de embalsamá-lo. O propósito delas era pegar especiarias, perfumes e embalsamar Jesus, porque na visão delas, elas iriam eternizar a sua morte. Porque quem esquece da promessa é assim, está no lugar certo, no dia certo, na hora certa, com as pessoas certas, com os motivos errados. Quem esquece do que Deus prometeu, está num culto como esse, onde Deus está falando, onde Deus está honrando você, visitando você, e você está aqui com os motivos no seu coração errados, equivocados, porque você esqueceu do que Deus te prometeu. Eu vim aqui dizer para você que este é o culto, esta é a noite, este é o momento em que Deus vai cumprir a promessa que Ele te fez. Agora perceba, mesmo eles tendo esquecido da promessa que Jesus havia feito, mesmo eles não se lembrando mais do que Jesus lhes havia prometido, Jesus não desistiu de nenhum deles. Eu vim aqui dizer para você que você pode ter cometido erros por ter esquecido da promessa. Você pode ter saído do lugar, você pode ter entrado aqui com os propósitos errados, você pode ter entrado aqui desacreditado, desacreditada que a tua vida, a tua história, a tua família, teus negócios, tuas finanças vão mudar. Você pode ter entrado aqui sem nenhuma esperança, mas eu vim te dizer que Jesus está vindo em teu encontro para dizer: o que eu te prometi está de pé e eu vou realizar. A Bíblia diz que elas estão no sepulcro, e quando chegam no sepulcro, a palavra de Deus vai dizer que ali estão 2 homens vestidos de branco, e vão trazer à memória delas o que elas esqueceram, e vão dizer para elas: olha, lembra que ele disse para vocês que iria morrer, mas lembra que ele disse para vocês que iria ressuscitar. E aí o texto de Lucas, no capítulo 24, verso 8, vai dizer: e lembraram das suas palavras. Perceba que elas vão preocupadas com a pedra que tem que ser removida. Meus irmãos, a pedra foi removida não para Jesus sair,
porque Jesus não precisava que a pedra fosse removida para sair do sepulcro. Pois quando os discípulos estavam reunidos dentro de casa com as portas trancadas, Jesus entrou lá, sem precisar bater na porta. Jesus não precisava que as pedras fossem removidas. Jesus só removeu a pedra para que Maria e as outras mulheres pudessem entrar. Porque enquanto você está preocupado com o teu problema, com o obstáculo, Jesus está removendo o problema para você poder ver o milagre de Deus. Enquanto você está ansioso, preocupado com as barreiras, Jesus está tirando as barreiras da sua vida. Agora, quando os 2 discípulos iam no caminho de Emaús, Jesus resolve ir atrás deles. Eu não sei para onde você foi, eu não sei para onde você se distanciou, eu não sei o quanto você está fugindo, desesperançoso, porque você acredita que tudo que nós pregamos e a nossa fé não é verdade por causa de uma desilusão que você sofreu, por causa de algum conflito que você enfrentou e não saiu vencedor. E aí você se desespera e se distancia da presença de Jesus. Mas hoje Jesus marcou este encontro com você que me escuta, para dizer a você: não importa onde você for, eu vou atrás de você, para trazer você de volta para a minha presença. Jesus foi atrás dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus mandou chamar os discípulos para encontrar com eles na Galileia. Foi Jesus quem procurou todos eles para poder cumprir neles a sua palavra. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus era o cumprimento de uma promessa que ele fez aos seus discípulos. E tal como ele prometeu aos seus discípulos que iria ressurgir, assim, quando foi assunto aos céus, elevado aos céus, Jesus falou para a igreja: olha, fiquem tranquilos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, então creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, é porque virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa de Jesus para nós, igreja, é: tal como eu cumpri a minha promessa que iria ressuscitar, assim eu vou cumprir a minha promessa de que vou voltar. Jesus está dizendo: não saia da posição, não olhe para os problemas, fique na minha presença, porque eu já estou voltando para buscar vocês, e muito em breve vocês vão cantar comigo o hino da vitória. Jesus nos prometeu. Agora, o que Ele espera de nós, uma vez que recebemos tão grande salvação? A única coisa que Ele espera de nós é o que está escrito lá em Isaías 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Porque no reino de Deus, não são as nossas obras, não são as produções que nós realizamos, mas é a fé na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O que Deus pede de você hoje é: creia no Evangelho. O que Deus pede de você hoje é: não se esqueça de que eu prometi que todos aqueles que invocarem o meu nome serão salvos.
Esta noite Ele te trouxe aqui para dizer a você, meu amigo, minha amiga, que ainda pode mudar a tua história, basta você crer, porque quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. O braço do Senhor hoje está estendido sobre ti para te salvar. O que você precisa fazer é crer no coração, confessar com os seus lábios, e então tu serás salvo. Jesus esta noite está dizendo a você: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus te chama, Jesus está clamando por você. A morte dele na cruz foi para o perdão dos teus pecados. Se hoje tu estás ouvindo a voz de Deus, não endureças o teu coração, porque hoje a salvação está batendo a sua porta. Jesus te livra do pecado, Jesus te liberta do pecado, para que você possa cantar com os salvos e eleitos que só Jesus Cristo é o Senhor.